Provavelmente você já deve ter lidado com pessoas egoístas, impulsivas, que certamente têm o ego lá em cima e trazem um grande conflito e dificuldade em conviver socialmente. Sejam pessoas tóxicas ou narcisistas, trago para vocês nesse vídeo um esclarecimento sobre como lidar com tais pessoas ou até mesmo manter distância. Olá, bem-vindo ao canal Pensar Humano. Meu nome é Bruno, trago para vocês semanalmente reflexões sobre comportamento, emoções e como desenvolver nossa inteligência emocional a partir dos princípios do conhecimento e autoconhecimento. Hoje trago para vocês um tema sobre o comportamento de pessoas tóxicas e narcisistas em nossas vidas. Por que essa dificuldade? Por que há tantas pessoas tóxicas e há tantas pessoas narcisistas que trazem uma grande dificuldade em conviver em um mundo onde necessitamos de desenvolvimento? O termo narcisismo vem do mito grego de um jovem chamado Narciso, do qual ele se apaixonou pela própria imagem refletida nas margens de um lago. Esse mito trouxe uma certa consideração em fazer analogias a comportamentos em que a pessoa adore e idolatre a própria imagem. Ou seja, visto pela psicologia como transtorno de personalidade narcisista, é considerado em indivíduos que enxergam a si mesmo com grande importância. O problema ocorre quando pensamentos ou essas percepções dificultam o convívio social ou prejudicam o outro indivíduo ou próximo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Mas diferente do que muitas pessoas confundem com a psicopatia, que é onde o indivíduo gera uma maldade gratuita sem pensar no porquê, o narcisista, de certa forma, pode até desenvolver uma empatia pela outra pessoa, só que ele sempre colocará, sempre em primeiro lugar, as necessidades próprias do que dos outros. Eu sempre digo que pessoas tóxicas ou narcisistas são muito parecidas entre si. Apesar que, claro, existem transtornos de personalidade, como no caso do narcisismo, as pessoas tóxicas também tendem a muito evidenciar o fator principal do olhar sobre si mesmo. Mas especificamente, pessoas narcisistas tendem a ter muita inveja do outro. São pessoas, de certa forma, que têm um grande vazio e essa lacuna é preenchida com coisas que ela vai conseguir ou atingir para que possam preenchê-la de satisfação, porque ela só apenas enxerga o valor através do que é mostrado por fora ou do aquilo que ela considera algo como importante. Muitas das vezes essas pessoas adquirem posições muito mais altas do que as outras pessoas em cargos e também somente enaltecem essa convicção em pensar em sua superioridade, passando por cima de quem precisar para atingir tal patamar. Mas particularmente eu não gosto da generalização onde se define uma pessoa por tais características. É muito necessário que a análise seja feita por um profissional do qual possa se justificar tais comportamentos. Já diz uma frase de Nietzsche, onde diz que quando olhamos demais para o abismo olha de volta para você. Ou seja, hoje se compreende que o nível e grau de pessoas tóxicas e narcisistas aumentaram muito nesse mundo, porque muitos pais tiveram comportamentos tóxicos e narcisistas com seus filhos, e tais filhos acabaram desenvolvendo também certos comportamentos e padrões emocionais que são refletidos em sua personalidade, em sua estrutura, principalmente na infância, e acabam trazendo tais características, mesmo que sejam inconscientes, na forma de conviver com as outras pessoas. Mas tome cuidado em nomear ou dar nome para pessoas de tais comportamentos, porque às vezes pessoas que demasiadamente rotulam o outro é porque inconscientemente demonstram enxergar-se da mesma maneira. Já ouviu falar naquelas pessoas em que rotulam demais o outro simplesmente por uma oposição ou por algum ponto diferente de sua perspectiva? São pessoas que também têm pontos narcisistas e acabam tendo tendências que inconscientemente se enxergam, porém elas se expressam no outro através da forma impulsiva de julgamento, de condenação. Para lidar com pessoas tóxicas ou narcisistas, tenha em mente alguns tópicos. Primeiro, evite confrontos. A melhor forma de mostrar a realidade para pessoas tóxicas ou narcisistas é terem comportamentos dos quais seu exemplo seja a diferença. Uma pessoa, por exemplo, que chega a gritar, a reclamar com você, a atitude de você respondê-la será aquilo que a pessoa quer.
será aquilo que a pessoa que está tendo algum problema disfuncional queira para que você, em algum momento, você perca a sua cabeça e assim ela tenha um poder de sobrepor a sua vontade. Seja através da manipulação, seja através da culpa, seja através de acusações. Independente, evite confrontos para que não haja essa questão de enaltecer aquilo que o outro indivíduo, seja narcisista ou tóxico, queira. Outro ponto também que deve ser levado em consideração é não caia na culpa. Quantas pessoas acabam caindo na culpa do outro? Ou seja, o outro, qualquer coisa que acontece é sua culpa. Qualquer coisa que ocorre, você não falou comigo, você não fez tal coisa, você se comportou dessa maneira, é sempre a culpa para o outro. O narcisista ou as pessoas tóxicas vão fazer a mesma coisa. Elas vão colocar a culpa sempre em você. É claro que, como eu falei, devemos sempre analisar todo o contexto, para que também não é qualquer coisinha que você pensa, poxa, realmente ele é um narcisista ou esse aqui é uma pessoa tóxica. Você se analisa e reconhece as suas ações. Mas, de fato, o narcisista e a pessoa tóxica, ela vai colocar a culpa sempre em você, vai fazer com que você seja o culpado da história. Outro ponto a se pensar é, não se personalize. O que eu quero dizer é que, tipo assim, não dê importância para essas pessoas. Sempre aprenda a reconhecer sobre quem você é, sobre como você é com as pessoas, para que você não caia neste grave erro em acreditar sempre no que os outros dizem, porque elas sempre vão querer ver elas acima de você. Busque apoio. Buscar apoio é um fato imprescindível para quem está convivendo com pessoas assim. Busque pessoas que vão esclarecer o ponto que você tem de valor. Porque eu compreendo muito bem ao conviver com pessoas assim que você acaba não enxergando o seu valor. Você acaba não conseguindo enxergar uma melhor forma de lidar, pois você acaba acreditando naquilo que o outro diz e isso se torna sua máxima. Você acaba sem querer enraizando, vestindo a máscara daquele outro que está dizendo que você é de tal forma. E sua autoestima cai, você não acredita em si mesmo, você perde a esperança e a pessoa, o indivíduo com comportamentos desequilibrados acabam te sugando emocionalmente falando. Até numa quesito espiritual. Se levarmos para uma questão espiritual, sabemos que também isso é uma forma de sugar sua vitalidade, fazer com que a sua energia vital acabe se esvairindo e você não tenha forças para sair desse condicionamento complexo e errado. Outro ponto é, demonstre maturidade. Quando você demonstra maturidade, você acaba criando uma perspectiva que possa ser diferente daquilo que o outro quer que você seja. Por isso, demonstrar maturidade faz com que a outra pessoa mude um pouco a percepção. E por último, é reconhecer quando se afastar. Reconhecendo que pessoas têm tais comportamentos negativos, seja aqueles que te rebaixam a níveis, e que falam palavras pesadas, em que querem você na dependência delas, se afaste. Se você tentou de todas as maneiras esclarecer, mostrar caminho através do exemplo, ter comportamentos que possam talvez mudar a perspectiva dessa pessoa e mesmo assim não adiantou, não vale a pena estar perto de pessoas assim. Sempre busque tentar o diálogo, tentar mostrar através do exemplo, tentar através do que você tem de melhor. Mas quando isso não funcionar, afaste-se. Por isso a necessidade de desenvolver a inteligência emocional faz com que toda a capacidade que tenhamos em relacionarmos se torne acima da ignorância daquele que faz coisas como o narcisismo ou comportamentos tóxicos. Conheça-se a ti mesmo, já dizia Jesus. Já dizia o filósofo Sócrates, conhecer a ti mesmo é a base de todos os princípios. Em questão ao ego, já dizia uma outra frase de Confúcio, que a base sólida de todas as virtudes é a humildade. Uma vez eu conheci uma pessoa que chegou a dizer que tudo é vaidade. De fato, tudo é vaidade, mas a gente não pode trazer essa vaidade para o nosso coração, porque essa vaidade só apenas corrói nosso coração e dificulta relacionarmos com as pessoas. Traga a humildade para o seu coração, traga a compreensão, afaste de pessoas que estão te fazendo sofrer, reconheça seu valor. Não esteja perto de aqueles que te querem mal.
mas esteja perto de pessoas que vão te levar para cima, para o crescimento, para o desenvolvimento. E esse foi meu vídeo. Mais uma vez, termino aqui com essa reflexão sobre pessoas tóxicas e narcisistas. Eu mais trouxe nesse vídeo a questão de como lidar, porque tem muitas pessoas que qualquer coisinha acusam a outra pessoa de tóxica, é machista, é feminista, é narcisista, Seus gostos ou suas preferências não determinam o valor das coisas. Ou seja, nem tudo aquilo que você acha que de fato você julga no outro ser realmente é a verdade. Apenas uma percepção equivocada. Tudo é uma questão de saber lidar, saber quem você é e saber por que tais pessoas chegaram a ter esse tipo de comportamento. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para que possa estar ajudando no meu canal a trazer mais conteúdo, mais reflexões sobre os comportamentos e emoções. Agradeço de coração aqueles que estão curtindo, estão me seguindo nas redes sociais, estão me seguindo recentemente no Instagram, estão me dando muito apoio de mensagens positivas para eu continuar gravando, sabendo que eu estou sozinho nessa, eu que edito, eu que filmo, eu que gravo, eu que lanço um pouco do meu tempo a trazer mais informação, mais orientação para que as pessoas possam ser melhores e desenvolver suas capacidades, porque todos nós temos capacidades, todos nós temos capacidades para ser melhores neste mundo. Então, agradeço de coração a todos vocês que dão todo o apoio. Muito obrigado e pensar é humano.